Bom dia, família. Rots na voz aí. Faz um tempo aí que nós não grava um vídeo, não vem trocar umas ideias com vocês, né? A gente vem estudando a política, vendo o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. E então a gente vem trocar essas ideias, né? A respeito do que está em alta aí nos noticiários, na mídia, nas redes sociais, né? Esse escândalo aí do Banco Master, INSS, né? As questões mais relevantes aí na atualidade do nosso país, né? Então, fora isso, eu queria trocar uma ideia com vocês aqui sobre alguns fatos aí que vêm ocorrendo aí, já não é de hoje, né? Ultimamente aí eu tenho visto algumas postagens voltando à tona, postagens de há muito tempo atrás, né, de 1997, se eu não me engano, né, a respeito daqueles playboy lá de Brasília terem ateado fogo no índio que estava dormindo lá no ponto de ônibus, né, o índio Galdino, né, o índio dormia uma certa noite num ponto de ônibus e alguns caras lá, alguns rapazes vindo da curtição na balada na madrugada, pessoas de classe média até, né? Com uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, alegaram fazer uma brincadeira e tacaram fogo no índio, tirando a vida do índio, né? E hoje eu me deparo com a postagem, né, que vem informar que esses caras aí, né, estão em órgãos públicos, né, adentraram em órgãos públicos e estão trabalhando em órgãos públicos, né, se eu não me engano, PRF, né, e o outro tentou ingressar na Polícia Civil, mas foi barrado na investigação social, né, passou por todas as etapas, quando chegou na investigação social ele foi barrado. No meu ponto de vista, esses caras deveriam estarem presos até hoje, né? No meu ponto de vista, tirou a vida de um inocente, cara. É prisão perpétua, porque no Brasil não tem lei marcial, né? Não tem pena de. Então, no meu ponto de vista, pode falar que eu sou bem radical. É prisão perpétua. Tirou a vida de um inocente, cara. Perpétua. Poucas. Então, mas além disso, né? A gente vem falar também que muito parte dessa culpa de tudo isso que vem ocorrendo no nosso país, essa violência desenfreada, né, essa inversão de valores, é por culpa mesmo dos governantes. E se você parar para analisar, olhar a história, quem mais tempo governou o seu país? Quem mais tempo governou o Brasil? Vamos pegar o caso desse índio aí, esse índio Galdino, que foi, né, teve a sua vida tirada aí de forma brutal, né? Foi em 1997. Qual estado que foi? Foi em Brasília, não foi? O fato ocorreu em Brasília. Então vamos lá, vamos começar por aí. Quem era o governador de Brasília em 1997? Você já parou para se perguntar isso aí, né? Os caras foram presos, foram julgados, presos, saíram. Hoje trabalham em órgãos do Estado, né? E quem era o governador na época? Cristóvão Buarque, PT. Não era esquerdista o governador nessa época aí? Em 1997 já começa por aí, era o velho Teatro das Tesouras, né? Era o PSDB e o PT. O PT extrema esquerda e o PSDB uma esquerda mais moderada, quase se passando por uma direita, não é? O velho Teatro das Tesouras. Então, quer dizer, o Brasil, na maioria das vezes, sempre foi governado pela esquerda, né?
E nesse tempo todo as leis vêm afrouxando, o Código Penal vem sendo atropelado, né? A Constituição vem sendo rasgada, né? Pelo próprio Supremo, que deveria defender a Constituição, né? Vamos lembrar aqui o caso do Lula, né? O Lula ele foi condenado em 5 instâncias, se eu não me engano. Foi condenado no máximo de instâncias que tem, né? Vamos deixar claro isso aí, né? Lavagem de dinheiro, corrupção passiva, né? E o STF alegou que o Lula tinha sido julgado num tribunal que não era competente por causa da sua localidade, que era Curitiba. Não foi isso que aconteceu? O processo do Lula foi anulado. O Lula não foi absolvido, deixando bem claro, o processo dele foi anulado pela maior corte do país entender que aquele foro não era adequado devido à sua localidade, que era Curitiba, né? Alegaram que o Lula deveria ser, se eu não me engano, julgado ou no Rio de Janeiro ou em Brasília, né? Mas o Lula era quem na época? O Lula era o presidente da nação, o braço do poder executivo maior do país, que é a presidência da República. Ele alcança todo o território nacional, não é? Ele não tem o poder abrangente em todo o território nacional, não é um cargo federal, né? Então, quer dizer, os crimes que ele cometeu são contra o território nacional, são contra a população brasileira. No meu entender, o STF já errou aí, porque se o cara comete um crime em âmbito federal, ele poderia sim ser julgado em qualquer estado do país, né? Porque ele cometeu um crime contra o país. Então, como os estados juntos formam uma federação, né, nacional, qualquer estado tem o direito, o pleno dever de julgar esse cara que cometeu o crime, porque foi um crime cometido contra todos os estados, né? Então, no meu entendimento, o STF já errou nisso aí. Já erraram nisso aí. Né? Já se equivocaram, eu não sei se foi por um erro técnico, eu não sei dizer. Mas no meu entendimento, isso aí. Olha que eu não sou nem advogado e nem juiz, né? Mas eu tenho coerência, né? Ou seja, né? E mesmo que tivesse sido, né? Num foro inadequado, numa localidade inadequada, isso aí não é motivo para anular o tanto de prova, né? Documentais, né? Delações. O erro de ser investigado e julgado em um tribunal de alguma localidade não suspende os crimes cometidos pelo denunciado. Isso aí não pode. Nos Estados Unidos não existe isso. Se você pegar alguns julgamentos dos Estados Unidos, né, os juízes lá eles são técnicos e práticos nisso. Ele fala não, o erro de um juiz, de um tribunal, não tem que anular os crimes do denunciado. A gente vai reiniciar o processo, né, no tribunal adequado, vai retornar as investigações, a junta de provas e tudo isso, e o Estado Federal ele é obrigado, né, a reanalisar todo o caso sem anulação do processo. Processo crime esse, né? Sem anular, porque se eu cometer um crime, né? Se eu cometer um crime, vamos supor, eu cometo um crime e o juiz ele age de má fé, né? E, e no erro desse juiz, né? Eu acabo pagando uma pena maior do que é constituída por lei, né? Que tem seus pesos e suas medidas.
eu acabo pagando uma pena maior. Meus advogados entrarão com um processo, né? Tudo será reavaliado e se eu ganho a causa, o Estado é obrigado a me indenizar. Não é assim que funciona? Agora, e se um juiz ele anula todo o processo de um criminoso e deixa o criminoso sair pela porta da frente e lá na rua o criminoso comete outros crimes? Você entendeu? É assim que tá. Então, no meu ver, o STF já errou por aí, cara. Né? O erro de um julgamento não é suficiente para anular as provas cabais de que esse cidadão cometeu um crime, né? E aí agora a gente vê toda essa questão aí envolvendo o que está nos noticiários, né? Banco Master, tudo isso aí, ministros envolvidos, né? E tem muita sujeira embaixo desse tapete aí, cara. Tem um monte de gente pisando em cima do tapete para que o tapete não seja levantado. Mas tem muita gente aí envolvida nisso até o pescoço, cara, né? O Brasil tem que ser passado a limpo, né? O Brasil deve passar a limpo. A população deve, né, cobrar o Estado Federativo, cobrar as instituições para que tudo seja, né, exposto, né? Esses fatos de colocar sigilo em tudo, alegando que vai atrapalhar as investigações, isso é balela. Isso é balela. A população que paga imposto, né, é obrigada a pagar imposto. Você não é contribuinte. Contribuinte vem da palavra contribuir. Você dá se você quiser. O nome certo é imposto. Imposto é imposto. É colocado à força. Ou você paga ou você fica sem seus direitos. É simples assim que ocorre no Brasil, né? E ultimamente a população está pagando imposto demais e não está tendo retorno nenhum, né? Principalmente das instituições aí, que está todo mundo em cima do tapete, tampando a sujeira para o povo não ver o que realmente vem acontecendo no país, né? O povo ele deve cobrar as instituições, tudo seja feito à luz e aos olhos de todo mundo. Ó, tá acontecendo isso e isso, você é cidadão brasileiro, você é pagador de imposto, você tem o direito de saber o que está acontecendo. Porque é a gente que paga o salário desses caras, e não é um salário baixo, é um salário gordo. Eles vivem uma vida de luxo, cara, né? Vocês entendem agora como é que anda tudo isso aí, né? Dono de banco que pagou para ministro, pagou para outro ministro, pagou para mulher de ministro. Então quer dizer, o cara ele comprou. Eu vou comprar a mais alta corte, né? E eu vou me blindar de todas as fraudes. Olha como que aconteceu. Eu compro toda a corte, a maior corte do país, né? Alguns ministros ali estão no meu bolso e eu vou me blindar. Nenhuma investigação vai chegar até mim. Até que um juiz lá qualquer, um promotor, pediu a prisão do cara, né? Pede a prisão do cara e aí não tem como os juízes da mais alta corte tentar blindar mais. Por quê? Porque a sujeira está sendo exposta. Aí os juízes vão lá mexer e tentar arrastar o caso para eles, o processo para eles. É onde a sujeira aparece mais ainda, porque começa a procurar o fio da ninhada, vai ver que esses juízes estão envolvidos até o pescoço com o banqueiro. Então, quer dizer, foi uma blindagem, eu comprei uma coisa, e não me foi entregue essa coisa. Então agora eu posso, né, abrir a boca numa delação premiada aí e muitos irão cair. Não é assim que está acontecendo? É isso aí que está acontecendo, né? Para ser bem claro, é isso. O cara, o Volcaro lá, ele comprou, colocou alguns ministros no bolso, tentando se blindar. Foi um promotor lá, né, um procurador, e colocou ele preso. E aí os ministros tentaram falar, não, me dá o caso aqui, me dá tudo de prova que vocês têm aqui, que está blindado aqui comigo.
E aí a mídia vai procurar, os jornalistas investigativos vão procurar e realmente a população ficar sabendo pela mídia o que está acontecendo, quando na verdade esses processos não deveriam ter nem sigilo, né? Porque é de interesse público, é de interesse de toda a população brasileira, porque é a população brasileira que paga o salário desses caras aí. Vocês entenderam agora? Você brasileiro aí, trabalhador de bem, você entendeu como que é a coisa? Então é um vídeo rápido aí, é só pra gente estar trocando essas ideias aí e pra você se orientar, porque né, as eleições estão aí, cara. Vê se escolhe direito o seu candidato dessa vez, né? O Brasil aí são 20 anos de caminhada para sair da miséria e é sempre promessa, nunca sai da mesma, né? A direita no Brasil é nova, né? O primeiro presidente de direita aí foi o Jair Messias Bolsonaro, né? Muitos tentam aí associar a ditadura militar, o regime militar à direita, mas é conversa fiada, isso aí é balela, isso aí não existiu. O regime militar é regime militar, as forças armadas tomaram o país, né? Não teve nenhum parlamentar envolvido. Se vocês quiserem me contrariar aí, responde aí. Qual o parlamentar que estava envolvido com as Forças Armadas aí? Quem era o parlamentar que estava na época? Né? Né? O, o Legislativo, né? A Câmara dos... o, o, o Congresso. O Congresso foi suspenso, né? O Congresso foi suspenso, o presidente renunciou, foi tirado do poder e os generais passaram a tomar conta. Isso aí foi um golpe militar, né? Golpe militar. Mesmo assim, há indicações que dizem que o comunismo estava tentando dar o golpe no país, por isso os militares chegaram na frente e deram o golpe. Não foi isso? É o que os estudos mostram, né? Mas não teve nada de direita em regime militar, né? Não, isso aí é conversa fiada. O primeiro presidente de direita no Brasil foi o Jair Messias Bolsonaro, né? E diga-se por passagem, um ótimo presidente, porque durante a pandemia aí pagou auxílio para todo mundo, terminou a transposição que estava abandonada por anos lá, teve que fazer mais da metade novamente, né? Fez pontes, desburocratizou portos e aeroportos, né? Mudou tempo de validade de CNH, reduziu impostos de combustível e o cara vinha trabalhando, deu auxílio para todo mundo aí, terra em nome de mulher no Nordeste e tacaram o pau no cara, sentaram a madeira no cara porque o cara, né, ele cortou Lei Rouanet, esses artistas mamadores aí, globais aí, cortou. Tinha acabado a mamata desses caras e o Brasil tava tendo dinheiro no caixa, né? Aí fala, mas o cara não comprou a vacina da pandemia. Os analfabetos políticos, eles não entendem que no Brasil tem um órgão chamado Anvisa, né? A Anvisa é responsável por analisar, fazer o teste, né, fazer as pesquisas de todo medicamento que um laboratório privado, um laboratório em particular, ele cria um medicamento lá, ele faz os estudos dele, lá as pesquisas, cria um medicamento e vai lá e aí alega para a Anvisa, fala, olha, esse comprimido aqui, ele, ele sara a dor de cabeça. A Anvisa fala, tá bom, me dá ele aqui. A gente vai fazer os testes mesmo para ver se isso que vocês falam realmente é verdade, é verídico. Quando for tudo analisado com critérios, tudo isso, ver efeitos colaterais, tudo, danos à saúde do consumidor e tudo que for comprovado que vocês estão falando aqui for verídico, a gente vai liberar a documentação para o medicamento ir para o mercado. Aí a população pode comprar e tomar esse medicamento aí. O médico, ele estuda todo medicamento que vai para o mercado. Ele vai lá não sei aonde, no órgão da Anvisa lá e pesquisa qual que é o medicamento novo, qual o fundamento desse medicamento aqui, quais as reações adversas, tudo. E para ele poder, no seu consultório lá, indicar ou não o medicamento para o paciente, através de exames, tudo isso, né?
Então a Anvisa pediu prazo, né? O presidente perguntou para a Anvisa, e aí? Ó, eles têm lá a vacina lá, eu compro ou não? A Anvisa falou, calma aí, não é assim que funciona. A gente tem que analisar essa vacina aí, pede um lote dessa vacina aí, a gente vai analisar, vai fazer os testes, as pesquisas e ver se realmente é o que eles estão alegando lá. Como é que a gente vai comprar ainda mais medicamentos sem saber o, o efeito adverso desse medicamento, né? E a Anvisa levou tempo para comprar. Quando a Anvisa confirmou que realmente a eficácia do medicamento, da vacina, o Brasil foi o país que mais comprou vacina, que mais vacinou a população em menos tempo em todo o mundo. Vocês sabiam disso aí ou não? Então, tudo essas narrativas aí furadas aí que os caras inventam, é tudo conversa fiada, é narrativa furada, porque é sem fundamento nenhum, sem estrutura fundamental de nada, sem estudo, sem nada. Eles inventam qualquer coisa da cabeça deles, igual a caminhada do Nicolas aí. Parabéns, Nicolas. Tô com você, mano. O moleque caminhou aí 255 quilômetros aí, começou sozinho. Começou ele e a equipe dele lá. Foi juntando gente, eu vi um dos vídeos mais lindos que eu já vi, cara. Foi juntando gente, juntando. Quando chegou lá em Brasília, tava uma população imensa, né? Ocorreu o fato lá de um fenômeno natural, de um raio que caiu, porque tava chovendo muito, trovejando, e o raio afetou pessoas lá, caiu num lugar lá e afetou a descarga elétrica no solo molhado lá, afetou algumas pessoas, mas nenhum veio perder a sua vida, né? Foram para hospitais, o moleque lá, o Nicolas, foi lá no hospital visitar essas pessoas. Agora pergunta se alguma dessas vítimas aí desse fenômeno natural quer processar o Nicolas, quer abrir um boletim de ocorrência contra ele. Pergunta para você estar falando aí, o cara é responsável. O cara não é responsável de nada, cara. Né? Um raio cai em qualquer lugar. Raio cai em qualquer lugar, pode atingir qualquer um, né? Então eles inventam essa narrativa porque eles não têm a capacidade de colocar uma população na rua sem pão com mortandela, sem ônibus de graça, sem movimentos sindicais, sem artistas recebedores de lei Rouanet. Faz o seguinte, vocês aí da esquerda, vocês políticos aí que estão criticando, inventando narrativa, chama a população para andar 255 quilômetros, né? Sem benefício nenhum, sem nada, sem pão com mortandela, sem nada. Você viu lá que a população estava fazendo até churrasco de picanha na estrada para eles, de graça, sem ter pedido, sem ninguém ter pedido. É a população de bem que não quer mais esse Brasil corrupto. Essa velha política, esses velhos mamadores aí de dinheiro público, porque você vê que é tudo cara que tá morrendo, cara que sai do sarcófago e vai lá atrapalhar na política lá. E tem uma molecada nova aí que tá batendo o pé, tá vindo com ideias novas, tá vindo com o Brasil, querendo colocar um Brasil justo para todos, até para você de esquerda aí que recebe Bolsa Família, cara. Você vai ficar recebendo 600, 900 real por mês aí, quando que o Brasil pode chamar um monte de empresa estrangeira para cá para dentro, investimento, e as empresas disputar sua mão de obra aí, o salário que custa 1.600 conto aí, passa a passar 5.000 reais, né? Aí você ganha, você vai esquecer de benefício social do governo, né? Esquece aí, não... lembra você que esse benefício que você está ganhando aí é de um pai de família que trabalha registrado, ganha um salário mínimo, tem 4, 5 filhos em casa e paga aluguel. E o imposto está indo para ele, que trabalha registrado aí, e o governo está tirando o que era para ser uma educação melhor para os filhos dele, uma saúde melhor para a mãe dele que está indo nos postos, não tem medicamento, o dinheiro está indo para você que não quer trabalhar, que você está fortão aí, mas prefere receber Bolsa Família, né? Você aí, mulher nova, que pode lavar um tanque de roupa, passar uma roupa na casa de alguém, ganhar aí, né? Eu conheço muita gente aí, muita senhora diarista aí, veinha, de mais de 50, 60 anos, que tá trabalhando de diarista aí, ganha 200, 260 reais por dia. E sabe o que que acontece? Faz a conta. Faz a conta aí, 30 dias por mês, 28 dias por mês, 260 reais. Vai dar mais de 6.000 reais, né?
E agora aí esse negócio aí do imposto de renda aí, a senhora ganha mais de 5 mil, ela vai ter que pagar, cada R$ 1.000 aí vai ter que pagar R$ 270 pro governo, né? Porque passou de R$ 5.000 é 27,5%. Então quer dizer, cada R$ 1.000 que essa senhora fazer, cada R$ 5.000 que essa senhora fazer é R$ 275 que ela vai dar pro governo. E ela tem alguma retribuição disso aí? A aposentadoria dela vai vir equivalente a esse preço que ela está pagando aí? Porque mesmo quando você trabalha a vida inteira e vai se aposentar, você nunca recebe o teto daquilo que você pagou. É sempre 30, 35% a menos. Pode reparar, eu não estou falando besteira aqui não. Você quer concordar comigo, você concorda. Se você não quiser concordar, pelo menos vai estudar um pouco a política, a economia, vai ver quem realmente está aí. Eu acredito no Marcel Van Hatten, acredito no Nicolas, no Gustavo Gaio, nesses caras novos aí, que tá puxando o bonde da direita aí, certo? Eu sou um rapper, que eu já fui rapper de esquerda. Quando eu iniciei no rap eu não entendia de nada de política, eu achava que pegar o microfone e subir no palco era da hora, eu tô cantando rap, mas o rap, por um lado, ele me fez estudar política, mano, certo? E como eu tava lá no meio da esquerda, eu via a sujeirada que era, e eu falava, pô, o rap não pode conjuminar com essas coisas aí, o rap não nasceu pra isso, né, mano? O rap tem que debater contra o sistema, tem que procurar melhores opções, tem que trazer proposta, né? Esse tempo todo aí, a esquerda que tá aí, não tô vendo melhorar em nada, o governo tá me dando nada, né? Muito rapper que fala, e muito cara que tem dinheiro fala aí, o rap não é de direita, não existe rap de direita. Mas vocês, quando que vocês pagou uma conta minha aí? Quando vocês pagou um lanche pra mim, uma coxinha, uma Coca-Cola? Nunca pagaram nada pra mim, cara. Vocês estão defendendo um sistema corrupto aí que tá roubando o povo, roubando a aposentadoria, né? Quantos aposentados aí foi desfalcado aí, dinheiro dele comprar remédio, comprar alimento em casa? Quantos foi desfalcado aí por esses oligarcas aí, bilionário, empresário aí, cara, que deram golpe aí no INSS, né? E eu sou bem pragmático nisso aí, cara. Eu sou bem coerente. Se tiver cara da direita, mano, envolvido nisso aí, for provado que o cara morre na cadeia, toma tudo que ele tem, assim como os caras da esquerda. Comigo é assim, é poucas ideias, mano. Você tá roubando é do meu povo. É do povo pobre, do povo das favelas, das palafitas. Certo? Você tá roubando é da titia que tá aí na pé lá no posto lá e chega lá, não tem medicamento, não tem médico para atender, exame demora 5, 6 meses para fazer, certo? Uma educação defasada aí, uns professores militantes, certo? Só militando na sala de aula, não entendendo, não fazendo o jovem pensar direito, só colocando merda na cabeça dessa população aí, certo? E esse povo aí, não, essa população mesmo de estudante aí de faculdade aí, certo? De USP, esses caras aí, mano, né? O Bolsonaro foi lá e perdoou o FIES, 99,9 da dívida do FIES, né? E, e eles não viram isso aí. Ele perdoou o FIES, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou votar no Lula. Foram lá e colocaram o Lula lá. Ó a dívida pra vocês aí no toba de vocês de novo aí. Entendeu? Presta atenção, mano. A gente tem que ser coerente. É 20 anos de esquerda aí no Brasil, aí o Brasil só andou para trás, só tá andando para trás aí. Todos os países adjacentes a nossa aqui, ó, todos os países da América do Sul aqui estão virando para direita. Esse negócio de wokeismo aí, comunismo aí, não virou não. Vê o exemplo aí de Cuba, de Venezuela, o que que eles têm, mano? Venezuela é o país que mais tem petróleo no mundo, numa miséria total, o povo comendo lixo lá. Cuba sem nada, sem energia, sem nada, sem comida, sem nada, cara. Olha o que que, olha o que que é a ideologia de vocês, né? E eu vejo comunista ainda aí falando aí na internet, esquerdista falando, é Deus, Deus, falando em Deus, quer falar em nome de Deus, esquece a esquerda de Karl Marx, mano. Karl Marx odiava Jesus Cristo, certo? Ele falava que a fé é o ópio das pessoas, entorpece a pessoa, deixa a pessoa entorpecida para ser manipulada. Totalmente diferente. Eu me tornei cristão. Eu me tornei crente do evangelho, não de igreja, porque eu não vou em igreja, mas eu acredito, né, na fé de Deus, na fé em Deus, que Deus vai me ajudar se eu fazer o certo, né? Meu Deus é esse. Se eu fazer o correto, fazer o certo, honrar meu pai, minha mãe, minha família, minha esposa, minha filha e aqueles que lutam por mim, eles vão me honrar também, porque eu tô sendo bom com eles. Não só uma casta de políticos aí
que só trabalha em benefício próprio, chega no poder lá e é só cargo para companheirada, destruindo as estatais do país aí. Né? Olha o rombo nos Correios aí. Vocês sabiam que tem uma parte de empresa da Petrobras parada lá, tudo em greve? Né? Tem um monte. Presta serviço para Petrobras, tudo parado. Por quê? Porque o dinheiro tá sumindo, cara. Né? Aonde que você vai no mercado aí que você enche um carrinho de compra aí com 500 reais? Não enche nada, cara. Você não consegue, com 500 reais você não faz compra para 20 dias, para 15 dias na sua casa. Essa é a verdade. Um país rico igual o nosso aí. Um agro que sustenta aí o mundo todo. Se o governo investisse para o agro crescer mais 3, 4%, aí nós éramos dono do mundo, cara. Porque muitos deles aí fora não tem nada. A China mesmo só tem dinheiro, mas não tem energia, não tem nada. Gastaram tudo as matas deles lá fazendo carvão para energia, né? E quem trabalha na lavoura tem que ir trabalhar na indústria depois. É obrigado aí, a troco de uma xícara de arroz, né? Porque o governo lá, comunista lá, ele chega lá e fala, ó, você, quantas sacas você plantou essa safra? 50? A próxima safra eu quero 80. Ah, mas eu não tenho, porque eu tenho que separar também o alimento para minha família. Se vira. É o que eles fazem, mano. Vocês não procuram estudar não para saber o que está acontecendo aí. Então, ó, o vídeo ficou até longo aí, mais de 30 minutos. É isso aí que eu queria trocar ideia com vocês aí. Faz tempo que eu não venho fazer um vídeo, trocar umas ideias aí. E é desse jeito que funciona, mano. Presta atenção, né? Os caras do rap aí falam aí, ah, não existe rapper de direita. Aqui, ó. Extrema direita, mano. Porque eu vi que o Bolsonaro abriu os olhos de todo mundo pra política. Eu não entendia de nada. Hoje eu venho estudando todo dia política e vendo tudo que tá acontecendo aí, né? Eu vejo umas ideologias aí de esquerda aí, cara, que aí os caras querem colocar preto contra branco, pobre contra rico, mas não entende que é o governo socialista, comunista que está fazendo tudo isso aí, colocando a população contra si mesmo enquanto eles estão dominando o poder e desviando o dinheiro do povo. Presta atenção, mano. Rap não nasceu em palanque, não. Rap defende o povo, mano. E nós já tá cansado dessa balela de esquerda aí, certo? Se você acha que eu tô errado, comenta aí. Se acha que eu tô certo, comenta aí também. Mas eu tô aqui pelo seu direito de fala, cara. Pela sua liberdade de expressão, né? Você tem que ter o direito de falar, mesmo que seja besteira, você tem seu direito de fala aí, seu espaço de fala, né? E aí cabe o ponto de vista de cada um. Se eu falei besteira, coloca aí. Mas se eu falei o que conjumina com o seu pensamento aí, deixa seu like, se inscreve no canal aí. Nós estamos juntão por um país mais digno e mais justo e longe desses corruptos aí, safado. Falou!